Olá pessoal, eu sou a Lua Serena para mais um vídeo aqui no nosso canal do Instituto Mãe Terra. O canal do Instituto Mãe Terra é um canal feito para você que gosta de terapias integrativas, que gosta de autoconhecimento, de magia, de esoterismo, desses estudos, assim como nós. O Instituto Mãe Terra é uma escola que fica aqui na cidade de Taubaté e daqui de Taubaté a gente fala para o mundo através da internet. Se você gosta do nosso canal, gosta do conteúdo do nosso canal, eu já peço que você dê um like nesse vídeo, tá? Deixa um comentário aí dizendo sobre o assunto, conversando com a gente responde todos os comentários e isso ajuda muito o nosso trabalho. Também indica esse canal, se inscreve se você não é inscrito, indica para um amigo, para uma amiga que você sabe que vai gostar dessas coisas assim como a gente. Hoje eu quero falar com vocês de numerologia, mas antes tem o nosso Instagram também. Segue a gente no Instagram, porque no Instagram, tanto eu como o Elfo, a gente consegue ter uma comunicação mais insta com vocês. Bora falar de numerologia? Eu quero falar de um assunto com vocês aqui, dentro da seara da numerologia, que são os números kármicos. Na verdade, eu vou fazer uma série de vídeos sobre os números kármicos e eu quero começar falando sobre o que é número kármico. Bom, para começar a contextualizar tudo isso, a gente precisa entender que a gente tem muitas vertentes de numerologia. Então, você tem vertentes que são de numerologia, e eu digo vertentes que são de numerologia baseada em Pitágoras, que a gente vai conhecer como numerologia pitagórica, mas não é exatamente o que Pitágoras fazia, mas é baseado em alguns ensinamentos de Pitágoras. Você vai ter a numerologia chinesa, você vai ter a numerologia cabalística, você vai ter a numerologia kármica, enfim, são muitas escolas e muitos saberes. E dentre esses meus estudos de numerologia, vocês sabem, a gente tem um curso de numerologia aqui na escola, que é um curso que eu mesma ministro. Fica atento aí que a gente sempre abre inscrições uma vez por ano, fica atento se você gostar, entre em contato com a gente para saber mais detalhes. A numerologia, eu gosto de beber de diversas fontes, embora a base da numerologia que eu ensine seja baseada em Pitágoras, esse ensinamento dos números kármicos foi extremamente importante na minha formação, então eu sempre levo para os meus alunos. O que são números kármicos? Gente, em tese, todo número que aparece no nosso mapa numerológico natal é número kármico, por quê? Kármico no sentido de aprendizado de existência, de lições que eu tenho que aprender, de lições que eu tenho que vivenciar. Não vamos entender o kármico aqui como algo ruim, tá? Mas sim como lição. Então, todos os números que estão no nosso mapa, grosso modo, são números kármicos. São números que têm a ver com isso, ok? Muito bem, então a gente já parte por esse princípio. E quando a gente fala de calcular números dentro da numerologia, a gente tem uma forma correta de fazer o que a gente chama de redução de um número. Ou seja, a gente tem que chegar num ponto, para interpretar um número de um mapa, a gente chega na redução de um único algarismo. Então, por exemplo, 23, 2 mais 3 vai dar 5, tá? E tem a forma certa para você fazer essa redução, não é? Tem um jeito certo de fazer, ok? Tem uma parte que é técnica para isso. Muito bem, então, o que eu quero dizer esse número que é reduzido, esse número final, ele tem um significado. E muitas vezes, quando eu vou interpretar esse número 5 no meu exemplo, o número 5 que vem de um 23 no meu exemplo, é diferente de um número 5 que vem de um 14, que é diferente do número 5 que vem de um 41, de um 32. Existe diferença, existem nuances com relação a isso. E essa é uma parte do estudo da numerologia que é uma parte um pouco profunda realmente é um detalhamento, é um requinte do estudo da numerologia. Saber qual é a nuance daquele número que vem de uma determinada configuração, ou de um 23, de um 32, de um 41, de um 14, tá? Esse é o primeiro ponto. E aí, dentro disso, existem alguns números que são considerados kármicos, são números específicos que são considerados kármicos, que estão antes desse número final. Um exemplo é o 14. O 14 é considerado um número kármico. Nós temos o 13, que é considerado um número kármico, o 14, como eu falei, o 16 e o 19. São os números que nós consideramos como kármicos. Por
que eles são kármicos? O que eles repercutem na vida da gente? Eles vão repercutir de uma forma diferente, eles vão trazer algumas lições a mais para aquela pessoa que tem. Então, uma pessoa que tem um 5, que vem de um 23, no nosso exemplo, ela tem os desafios próprios do 5. A nuance do 23 é uma nuance que não é tão profunda como a de um 14, ok? Não é tão profunda quanto a de um 14. Então, o 5 que vem de um 14 tem algumas lições a mais, vamos dizer assim, algumas lições um pouco mais profundas do que aquele que vem de um 41, do aquele que vem de um 23, de um 32, tá? Então, quando a gente encontra o número kármico dentro de um mapa numerológico, a gente precisa dar uma determinada ênfase em alguns aspectos daquele número. E isso também repercute em a gente pensar onde esse número está. Esse número está na alma, esse número está num pináculo, esse número está no caminho de destino dessa pessoa, está na expressão dela, está num ciclo. Tudo isso tem uma repercussão diferente à medida em que a gente vai descobrindo. Mas é muito importante sabermos que se a gente tem esse número no nosso mapa, se a gente tem um número kármico no nosso mapa, a gente tem uma liçãozinha a mais. Não é para ter desespero, né? Não é para bater, não. É para compreender que existe uma lição a mais ali que a gente tem que aprender. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esses números, esses 4 números kármicos no próximo vídeo. Até mais!